as 95 teses. Cristão reformado para a glória de Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o evangelista Fernando Silva. As 95 teses devem ser entendidas em seu contexto histórico. Lutero era naquele momento um padre católico romano devoto a esta igreja e o pontífice que a comandava. Uma produção do canal Cristão Reformado. As 95 teses ou disputação do Dr. Martim Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências, que em latim Disputatio pro Declaratio Virtutis Indulgentiarum, escrita em 1517 por Martim Lutero, professor de teologia moral da Universidade de Wittenberg, Alemanha, as quais iniciaram a Reforma Protestante, um cisma da Igreja Católica que mudou profundamente a Europa. Tais teses discorrem sobre as posições de Lutero contra o que ele viu como práticas abusivas por pregadores que realizavam a venda de indulgências, que tinham por finalidade reduzir a punição temporal de pecados cometidos pelos próprios compradores ou por algum de seus antes queridos no purgatório. É isto mesmo! Nas teses, Lutero afirmou que o arrependimento requerido por Cristo para que os pecados sejam perdoados envolve o arrependimento espiritual interior e não meramente uma confissão sacramental externa. Ele argumentou que as indulgências levam os cristãos a evitar o verdadeiro arrependimento e a tristeza pelo pecado, acreditando que podem renunciá-lo comprando uma indulgência. De acordo com Lutero, desencorajam os cristãos de dar aos pobres e realizarem outros atos de misericórdia, acreditando que os certificados de indulgência eram mais valiosos. Espiritualmente, apesar de Lutero ter afirmado que suas posições sobre as indulgências estavam de acordo com as dos pontífices, as teses desafiaram uma bula pontifícia do século XIV, as quais afirmavam que o pontífice poderia usar o tesouro do mérito e as boas obras dos santos do passado para perdoar a punição temporal pelos pecados. As teses são formuladas como proposições a serem discutidas em debate, não representariam necessariamente as opiniões de Lutero. Porém, ele as esclareceu posteriormente na obra Explicação da disputa sobre o valor das indulgências. Lutero enviou as teses anexadas a uma carta a Alberto de Mainz, o arcebispo de Mainz, em 31 de outubro de 1517, data que é considerada o início da Reforma Protestante e que é comemorada anualmente como o Dia da Reforma Protestante. Lutero também pode ter afixado as teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg e de outras igrejas em Wittenberg, de acordo com o costume da universidade. Em 31 de outubro ou em meados de novembro, as teses foram rapidamente reimpressas, traduzidas e distribuídas por toda a Alemanha e a Europa. Iniciou então uma guerra panfletária com o pregador de indulgência Johann Tetzel, contribuindo para a difusão da fama de Lutero. Os superiores eclesiásticos de Lutero o julgaram de heresia, o que culminou na sua excomunhão em 1521.
Embora a publicação das teses seja o início da Reforma Protestante, Lutero não considerava as indulgências tão importantes como outras questões teológicas que dividiram a Igreja, como a justificação pela fé e o livre-arbítrio. Sua descoberta acerca dessas questões viriam mais tarde, sendo que ele não via a escrita das teses como o ponto em que suas crenças divergiram daquelas da Igreja Apostata. As teses foram escritas como proposições a serem discutidas em uma disputa acadêmica formal. Embora não haja evidências de que tal evento tenha ocorrido, no cabeçalho das teses, Lutero convidou estudiosos interessados de outras cidades para participarem. A realização de tal debate era um privilégio que Lutero tinha como doutor e não era uma forma incomum de investigação acadêmica. Lutero preparou 20 conjuntos de teses para disputa em Wittenberg, entre 1516 a 1521. Haviam escrito um conjunto dessas teses em abril de 1517 e estas eram mais radicais em termos teológicos do que as de Lutero. Ele apostou na porta da igreja do castelo, como Lutero teria feito com as 95 teses. Ketles postou suas teses no momento em que as relíquias da igreja foram colocadas em exibição, e isso pode ter sido considerado um gesto provocativo. Da mesma forma, Lutero publicou as 95 teses no dia de Todos os Santos, o dia mais importante do ano para exibição de relíquias na igreja do castelo. As teses de Lutero tinham como objetivo iniciar um debate entre acadêmicos e não uma revolução popular, mas há indício de que ele viu sua ação como profética e irrelevante. Nesta época, ele começou a usar o nome Lutero e às vezes Eleterions, tradução grega para livre em vez de Luder. Isso parece refletir-se ao fato dele estar livre da teologia escolástica, a qual ele havia discutido contra naquele ano. Mais tarde, Lutero afirmou não ter desejado que as teses fossem amplamente distribuídas. Elizabeth Eastern argumentou que sua alegada surpresa em seu sucesso pode ter envolvido um engano consigo mesmo. E Hans Hillebrand afirmou que Lutero certamente estava pretendendo instigar uma grande controvérsia. Às vezes, Lutero parece usar a natureza acadêmica das teses como um disfarce estabelecida, sendo capaz de negar que ele pretendia atacar o ensino da Igreja Apostata. Uma vez que escrever um conjunto de teses para disputa não compromete necessariamente o autor a essas opiniões. Lutero poderia negar que ele tinha as ideias mais polêmicas discorridas nas teses. Atualmente não temos homens corajosos como Lutero em seus dias, que denunciou práticas imorais e venda de indulgências, como na coragem de afixar na porta do castelo da Igreja Apostata suas 95 teses e argumentos com base bíblica. Pois atualmente temos uma igreja corrompida e alienada ao sistema do Estado. É necessário fazer como Lutero, romper de vez com o sistema, com o Estado, e denunciar com base bíblica suas práticas pagãs, a saber, venda de teologia de prosperidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou, clique no botão abaixo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sino das notificações, para que você possa receber próximos vídeos e compartilhe o trabalho cristão reformado para a glória do Senhor.